Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Danilo. O nosso tema hoje é proporção. Vamos nessa? Os números A, B, C e D nessa ordem formam uma proporção se a razão entre os números A e B é igual à razão entre os números C e D. Ou seja, pessoal, para A, B, C e D formarem uma proporção, A sobre B tem que ser igual a C sobre D. A e D, eles são chamados de termos extremos. E B e C, eles são chamados de termos do meio, ok? Então, A e D, termos extremos, e B e C, termos do meio, ok? Bom, então, como exemplo, 1, 2, 3 e 6 formam uma proporção? Forma, né? Porque a razão 1 meio é a mesma que a razão 3 sextos. E agora, 1, 4, 7, 9, forma uma proporção? Não, né? Não forma. Por quê? Porque a razão 1 quarto é diferente da razão 7 nonos. Bom, aí vocês podem questionar, nossa, professor, mas eu vou ter que ficar fazendo essas razões toda hora para verificar se forma proporção ou não? Não, pessoal, não é necessário não, tá? Nós temos a propriedade fundamental das proporções. O que ela fala? Ela fala que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, se eu tenho A sobre B igual a C sobre D, eu faço A vezes D igual a B vezes C. Ou seja, é a nossa multiplicação em cruz, ok? Assim, é um jeito da gente verificar, por exemplo, ó, 1, 2, 3 e 6, forma uma proporção? Forma, por quê? Porque a hora que eu faço 1 vezes 6 é igual a 2 vezes 3. Ou seja, termos extremos é igual aos termos do meio. Agora, 1, 4, 7 e 9 já não formam proporção. Por quê? Porque a hora que eu faço os extremos 1 vezes 9 é diferente de eu fazer o quê? Os termos do meio, que é 4 vezes 7. Ok? Bom, outra importância também de proporção, da nossa propriedade fundamental das proporções. Se eu tenho 3 valores, eu consigo descobrir o quarto. Então, para qual valor de x, temos que os números 1, 4, 7 e x, nessa ordem, formam uma proporção. Então, já que eu quero que forme uma proporção, o quê? 1 quarto tem que ser igual a 7 sobre x. Multiplicando em cruz, né? Então, fica 1 vezes x igual a 4 vezes 7. Então, o x tem que ser 28. Ou seja, 1, 4, 7 e 28 formam uma proporção. Ok? Bom, definição agora de números diretamente proporcional. Então aqui, ó, os números reais não nulos, A, B, C, D, tudo minúsculo, eles são diretamente proporcionais aos números reais Azão, Bzão, Czão, se acontecer o quê? Se Azinho sobre Azão é igual a Bzinho sobre Bzão, que é igual a Czinho sobre Czão, que é igual o quê? A uma constante K. Essa constante K é chamada de constante de proporcionalidade. Ou seja, pessoal, esse daí é um jeito da gente verificar o quê? Se nós temos o quê? Grandezas diretamente proporcional. Como assim, professor? Por exemplo, será que se eu falar para você em preço de combustível e quantidade de litros, elas são grandezas diretamente proporcionais? Sim, né? Por quê? Por exemplo, ó, vamos pegar um exemplo. Se eu tenho assim, 1 litro, 2 litros, 3 litros, ok? E cada litro custa R$2, só para facilitar, tá bom? Então ficaria aqui, ó, 1 litro equivale a R$2, 2 litros equivale a R$4 e 3 litros equivale a R$6. Então a hora que eu faço a razão, ó, 1 sobre 2, 2 sobre 4 e 3 sobre 6, eu tenho o quê? Que tudo vai dar 1 meio. Ou seja, então quer dizer o quê? Quer dizer que os números 1, 2 e 3 são proporcionais, diretamente proporcionais o quê? Aos números 2, 4 e 6. Ou melhor dizendo o quê? A quantidade de litros é proporcional ao valor pago, ok? E esse 1 meio que eu cheguei é o que eu chamo de constante de proporcionalidade, ok? Aqui, pessoal, os números reais não nulos, A, B e C, tá? São inversamente proporcionais ao Azão, Bzão, Czão, se A sobre 1 sobre Azão é igual a B sobre 1 sobre Bzão, que é igual a C sobre 1 sobre Czão. E isso daí dá K. Ou equivalentemente, é a mesma coisa de falar o quê?
Que Azão vezes Azinho vezes Azão é igual a Bzinho vezes Bzão, que é igual a Czinho vezes Czão, que dá o K. Esse K também é chamado de constante de proporcionalidade. Ou seja, pessoal, quando vão ser diretamente proporcionais e inversamente proporcionais? É assim, diretamente proporcionais, quando se eu dobrar o número, dobra-se a outra proporção também, ok? O outro número também. Se inversamente proporcional, se eu dobro um valor, o outro valor vai ficar o quê? A outra grandeza vai ser reduzida pela metade, ok? Um exemplo de inversamente proporcional. Se você tem assim, ó, por exemplo, 4 pessoas dentro da casa, certo? E você tem comida para 10 dias. Se por acaso chegar visita na sua casa e aí chega mais 4 pessoas, ou seja, agora no total tem 8 pessoas, certo? O que vai acontecer com a nossa comida? Vai durar o quê? A metade do tempo. Por quê? Porque dobrou a quantidade de pessoas dentro da casa, ok? Então quer dizer o quê? Que quantidade de pessoas e quantidade de comida são grandezas o quê? Inversamente proporcionais, ok? Qual que é a importância de saber sobre números diretamente e inversamente proporcionais? Vamos ver alguns exemplos. João ganhou na loteria 33 mil reais e decidiu que ia dividir o prêmio entre seus 3 filhos em partes diretamente proporcional à idade de cada filho. Cada filho dele tem o quê? 2, 4 e 5 anos. Então, quanto cada filho ganhou? Então, observe aí. O João tem 33 mil reais e vai dividir o quê? Diretamente proporcional à idade dos filhos. Então, vamos ver. O que eu quero descobrir? Quanto cada filho ganhou. Então, eu vou chamar de X, o que o filho de 2 anos ganhou, de Y, o filho de 4 anos, e Z, o que o filho de 5 anos ganhou, ok? Bom, então nosso problema vai transformar o que matematicamente? Vai se transformar assim, ó. X mais Y mais Z igual a 33 mil. Uai, por que, professor? Uai, por causa disso, ó. X o que ganhou de 2 anos, Y o que ganhou de 4 e Z o que ganhou o de 5. Ou seja, somando tudo tem que dar o prêmio que o João ganhou. Ele vai dividir. E eu quero que esse x, y, z sejam o quê? Diretamente proporcional à idade dos filhos. Então, já que é diretamente proporcional, o que a gente sabe? Que a razão entre os números dá constante de proporcionalidade, não é? Então, ó, x sobre 2 tem que ser igual a y sobre 4, que tem que ser igual a z sobre 5, que tem que ser igual a k, que é a nossa constante de proporcionalidade. Bom, dessa segunda equação, o que nós podemos tirar? Se x sobre 2 é igual a k, eu posso tirar então que o x é igual a 2k. Se y sobre 4 é igual a k, então eu posso tirar o quê? Que y é igual a 4k. E se z sobre 5 é igual a k, então eu posso tirar que o z é igual a 5k. Logo, substituindo esses valores aqui nessa primeira equação, nós vamos ter o quê? Que 2k mais 4k mais 5k tem que ser igual a 33 mil. Ou seja, eu tenho o quê? Eu tenho então que 2 mais 4, 6, com 5, 11. Então eu tenho que 11k tem que ser igual a 33 mil. Ou seja, a gente chega que o k é 33 mil sobre 11, ou seja, k é igual a 3 mil. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que sua constante de proporcionalidade vai ser igual a 3 mil. Bom, e a gente tem o quê? A gente tem que o x era 2k, ou seja, então o x vai ser 6 mil. A gente tinha que o y era 4k, então quer dizer que o y vai ser 12 mil. E o z era 5k, ou seja, então eu vou ter que o z vale 15 mil. Ou seja, o que quer dizer esses x, y, z? Que o filho de 2 anos vai receber 6 mil reais, o de 4 vai receber 12 mil reais e o de 5 vai receber 15 mil reais. Observem que eu tenho a mesma proporção. Olha aqui, ó, vê se está dividido diretamente proporcional. 6 mil sobre 2 dá 3 mil. 12 mil sobre 4 dá 3 mil. E 15 mil sobre 5 dá 3 mil. Ou seja, realmente essas grandezas são grandezas diretamente proporcionais. Ok? Agora, e se o João dividir seu prêmio de 33 mil entre seus filhos em partes inversamente proporcional às faltas escolares de cada filho? Quanto cada filho ganharia? Bom, aí então, o que eu preciso saber? A quantidade de falta que os meninos tiveram, né? Então aqui, ó, sabendo que o de 2 anos teve 6 faltas,
O de 4 teve 2 faltas e o de 5 anos teve uma falta. Ou seja, pessoal, já que é inversamente proporcional, quem tem menos falta é o que vai ganhar mais, né? Então, só para deixar claro isso. Então, vamos lá. Então, de novo, o X é o que o filho de 2 anos ganhou, o Y é o que o de 4 anos ganhou e o Z é o que de 5 anos ganhou. Então, vamos lá. Agora, ó. Então, primeiro, X mais Y mais Z tem que ser 33 mil. Isso não alterou, ok? Agora, como eu quero inversamente proporcional às faltas escolares, então o que eu faço? Ao invés de fazer razão, eu estou falando de multiplicação, certo? Então vai ficar como? Então vai ficar que x vezes o 6 tem que ser igual a y vezes o 2, que tem que ser igual a z vezes 1. Só lembrando que esse 6, esse 2 e esse 1 são as faltas do que teve de 2 anos, o que teve de 4 anos e o que teve de 5 anos, ok? E essas igualdades dão o quê? A constante de proporcionalidade. Então agora, vamos lá. X sobre 6 tem que ser... x vezes 6 tem que ser k. Ou seja, o k... Então quer dizer que o x vai ser 6 sobre k. Y vezes 2 dá k. Então eu sei que o y vale k sobre 2. E z vezes 1 é igual a k. Ou seja, z vale k. Isso, então, substituindo isso na primeira equação, nós temos o quê? Que k sobre 6 mais k sobre 2 mais k é igual a 33 mil. Tirando o mínimo múltiplo comum dos dois membros, entre 6, 2, 1 e 1, vai dar 6. E aí, fazendo a fração equivalente, vai dar 6 sobre 6 dá 1 vezes k, k. 6 dividido por 2, 3 vezes k, 3k. 6 dividido por 1, 6 vezes k, 6k. E 6 dividido por 1, 6 vezes 33 mil, 198 mil. Bom, como eu tirei mínimo dos dois lados, posso simplificar. E k mais 3k mais 6k vai dar o quê? 10k. Ou seja, então eu tenho que 10k é 198 mil. Ou seja, o k é 19.800. Então eu tenho o quê? Que esse daí é a minha constante de proporcionalidade. Então, já que o x vale k sobre 6, então o x vale 19.800 sobre 6. Logo, o meu x vale 3.300. O y era k sobre 2. Então, eu tenho o quê? Que o y é 19.800 sobre 2. Então, o meu y é 9.900. E o z é o quê? É k. Então, o z é 19.800. Mais uma vez, significa esse x, y, z, que quer dizer que o de filho de 2 anos recebeu 3.300, o de 4 anos 9.900 e o de 5 anos 19.800, ok? Bom, pessoal, só lembrando, lembra, quando a gente faz o quê? Quando a gente faz a inversamente proporcional, a gente multiplica, né, para dar constante. Então, ó, 6 vezes 3.300 dá 19.800. Quando a gente faz 2 vezes 9.900, dá o quê? 19.800. E quando a gente faz 1 vezes 19.800, 19.800. Ou seja, realmente nossos números são grandezas inversamente proporcionais. Mas aí pode complicar um pouquinho ainda mais. E se o João dividisse seu prêmio de 33 mil, agora, diretamente proporcional às suas idades e inversamente proporcional às faltas escolares? Ou seja, pessoal, agora é a junção dos dois problemas anteriores. Então, vamos lá, ó. Então, o x vai ser o que o de 2 anos ganhou, o y o que de 4 ganhou e o z o que de 5 anos ganhou, ok? Mais uma vez, x mais y mais z é igual a 33 mil. Agora vamos com calma. Bom, ele vai ser o quê? Diretamente proporcional ao quê? Às idades. Então, já que é diretamente proporcional, esse x que nós temos aqui, ele vai ser como? Ele vai ser dividido pela idade, então por 2. E é inversamente proporcional à falta, então ele vai ser multiplicado por 6. Então vai ficar como? X vezes 6 sobre 2. Agora, o y, ele é o quê? Ele é diretamente proporcional à idade, então vai ficar y sobre 4 e inversamente proporcional à falta, então multiplicado por 2. Então fica y vezes 2 sobre 4. E o z? O z vai ser dividido pela idade, que é 5, e multiplicada pela falta, que é 1. Então vai ficar z vezes 1 sobre 5.
e isso daí vai dar a constante de proporcionalidade. Então aqui, ó, 6 sobre 2 dá o quê? Dá 3. Então fica 3x igual a k. Se 3x é igual a k, então x é igual a k sobre 3. Aqui vai dar y sobre 2. Se vai dar y sobre 2, então o y é 2k. E aqui vai dar z sobre 5, então o z vale 5k. Bom, pegando esses valores, substituindo na primeira equação, então vai dar o quê? K sobre 3 mais 2k mais 5k igual a 33.000. Tirando o mínimo, que é 3, né? Então vai ficar 3 dividido por 3, 1 vezes kk. 3 dividido por 1, 3 vezes 2k, 6k. 3 dividido por 1, 3 vezes 5k, 15k. E 3 dividido por 1, 3 vezes 33.000, 99.000. Bom, então vai dar 15 mais 6, 21 mais 1, 22. Então vai dar 22k igual a 99.000. Logo, nós vamos ter o quê? Que o k vale 4.500. Bom, então a gente tinha o quê? Que o x era k sobre 3. Então o x é 4.500 sobre 3. E isso implica que o x vai 1.500. O y era 2k. Então eu tenho que o y é 2 vezes 4.500. Isso dá y igual a 9.000. E o z vai ser igual a 5k. Então isso implica que o y é igual a 5 vezes 4.500. Logo, eu tenho que o y é 22.500. Ou seja, o que vai acontecer? O filho de 2 anos vai receber R$ 1.500. O de 4 anos vai receber R$ 9.000. E o de 5 anos recebeu R$ 22.500. Ok? Bom, essa foi nossa aula de proporção. Espero que tenham gostado. Não esqueça de dar o joinha no vídeo, compartilhar o canal e não se esqueça, a matemática não é complicada, a falta de entendimento que a complica. Abraços e até o próximo vídeo.